1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 em diante. E diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que iam ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: Queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: Não, agora hás de dar, e se não, por força tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Podeis assentar. Toda ministração tem um início. E essa ministração ela começou preparando a aula da Escola Bíblica Dominical para as crianças. Recentemente nós falamos sobre Samuel. Só que quando eu estudava para a gente poder dar essa aula, os meus olhos se atentaram para Eli. Os meus olhos se atentaram para Hofni e Finéias. Mas nós estudamos e preparamos a aula de Samuel. E quando o pastor Júlio pediu para que nós viéssemos ministrar a palavra, o Senhor me despertou novamente a essa palavra, e eu pedindo confirmação ao Senhor, e na abertura do culto, o irmão evangelista Ailton, ele falou a questão da família, e foi vamos dizer assim, a cereja do bolo para que, não é essa mesmo, então nós vamos falar sobre isso. Amém? Então fique atento, que tentarei ser objetiva e que Deus me ajude. São 5 páginas de esboço, meu pai. Vamos lá. Bom, o que se passava aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 2? O mais conhecido e o mais falado é o cântico de Ana, quando Ana vai até a Siló oferecer sacrifícios ao Senhor com toda a sua família, e ela vai lá e ora ao Senhor, e ora, e ele vê, acha que ela está embriagada. Começa esse contexto. Porém, no capítulo 2, Ana já tinha sido abençoada, ela faz um cântico ao Senhor, e logo no versículo 12 a gente se depara com os filhos de Eli. Eli, sumo sacerdote e juiz de Israel. E o que estava acontecendo ali? Hofni e Finéias, eles trabalhavam no tabernáculo, né, na casa de Deus, no tabernáculo aonde o povo iria oferecer os seus sacrifícios todos os anos. E logo nesses primeiros versículos nós nos deparamos com o pecado de Hofni e Finéias. O que eles faziam? Né? Eles pegavam aquilo que não pertenciam a eles, ao sacerdote. Mas o versículo 12 é a primeira parte que nos chama a atenção, na parte final dele. E não conheciam o Senhor. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos do sumo sacerdote de Israel, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Guarda essa informação. O que não é conhecer ao Senhor? Eles não tinham comunhão, eles não tinham intimidade, eles não eram filhos de Deus. Por consequência, eles serviam no templo, mas não amavam ao Deus que eles serviam, porque não conhecia.
E com isso, o que a gente começa a ver de pecado? A partir do versículo 13, começa a ser descrito o pecado. Eles pegavam tudo que conseguiam, com esse garfo, né, com esse garfo, com 3 pegadas, tudo que conseguia do sacrifício. Existia uma regra, existia uma lei pré-estabelecida do que era do sacerdote e do que não pertencia ao sacerdote. Vamos lá, abre comigo em Levítico, por favor, capítulo 7. Levítico, capítulo 7, versículo 34, que diz assim: porque o peito movido e a espádua... Isso, 7:34. Porque o peito movido e a espada alçada tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que os apresentou para administrar o sacerdócio. O que o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel no dia em que os ungiu, estatuto perpétuo é pelas suas gerações. E o que foi dado a eles como oferta? O peito e a coxa. Era a única coisa que eles poderiam pegar para se alimentar. Todo o resto era sacrifício. E o que os filhos de Finéias, o que Hofni e Finéias estavam fazendo? Com esse garfo, eles pegavam aquilo que estava cozido, né, ou aquilo que o garfo conseguia pegar, como diz aqui o versículo, na caldeira, na panela, no caldeirão ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia com todo Israel que ia lá em Siló fazer o sacrifício. Eles não se continham com aquilo que era estabelecido. Eles pegavam aquilo que não fazia parte. E uma outra coisa também eles faziam. Aí a gente vê isso no versículo 16. E dizendo-lhe o homem, queime em primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele dizia, não, agora hás de dar, e se não, por força tomarei. O quê? Ele queria carne crua. Ou seja, antes de colocar no sacrifício, ele já queria pegar uma parte daquilo que teria que ser sacrificado. E isso era uma atitude claramente contrária à determinação de Deus, e isso era roubar a Deus. Hofni e Finéias roubavam as ofertas na cara dura, sem nenhum constrangimento. Como nós vimos aqui, eles ameaçavam, se não me der por livre e espontânea vontade, eu vou pegar. Então eles cometiam vários pecados, mas principalmente não com os homens, mas principalmente contra Deus. Porque as ofertas não eram para o sacerdote. As ofertas, aquela expiação, era a expiação do pecado do povo. Então aquelas ofertas eram para serem dadas a quem? A Deus. Então eles agrediam diretamente a quem? A Deus. Mas lembrando, no versículo 12, que eles não conheciam a Deus. E eles faziam tudo isso. E no versículo 17 diz, era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor. Aqui não diz que era um pecado pequeno, não diz que era um pecado insignificante, era um pecado muito grande. Perante a quem? Perante o Senhor. Portanto, os homens desprezavam a oferta do Senhor. E é onde a gente começa a analisar algumas coisas. Guardaram essa primeira parte, não guardaram? Então vamos prosseguir para a gente separar agora e desenvolver. No versículo 22, nós vamos encontrar Eli, o sumo sacerdote, juiz de Israel. E vamos ver o que a gente vê lá no versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia
tudo quanto os seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Uma pausa. Ele ouvia tudo que os filhos faziam. E ele também via que aquelas mulheres que iam aos bandos se deitarem com os seus filhos. Uma observação: além de prostituição, promiscuidade, fornicação, Hófnis era casado. Então a gente também tem o adultério. Além do pecado das ofertas, a gente já tem outros acúmulos de pecado. Versículo 23. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Eli vai até seus filhos e confronta os seus filhos, falando que ele ouvia o que todo o povo falava a respeito deles. A fama de vocês não é boa, todo o povo fala de vocês. E ele, como eu posso dizer, ele tenta, de uma forma branda, trazer uma consciência que os filhos dele não tinham. Porque ele faz a pergunta: se o problema for entre homens, um juiz resolve. Mas se o problema for direto com Deus, quem vai rogar por você? Não tem como. Deus é Deus. E lembremos que Deus, ele é justo. E se a gente for analisar esses versículos, antes de chegar no decreto aqui de Deus, o que Deus iria fazer com eles, que era matar, Eli ainda diz assim, no versículo 24: não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. O que é transgredir? Pecar. Além deles cometerem pecado, eles estavam levando o povo a pecar. Vamos dizer assim, eles ultrapassaram todos os limites aceitáveis de tolerância. Por isso o Senhor disse que iria matá-los. Porque não tinha mais tolerância para o pecado deles. Não tinha mais como o Senhor ser longânimo com aquilo que eles estavam fazendo. E aí, nessa noite, eu gostaria de refletir com você 2 pontos. Teríamos outros pontos, mas vamos nos reter em 2. No primeiro ponto está no versículo 12. Voltemos ao 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. E aí eu pergunto: quantos de nós crescemos dentro da igreja? Fomos, conforme falamos, nascidos e criados num berço evangélico. Passamos a nossa infância, adolescência, juventude, a vida adulta dentro da igreja, e muitos de nós não conhecem a Deus. Ou não conhecíamos a Deus até pouco tempo. Ser criado dentro da igreja não significa que temos comunhão com Deus. Estar presente a todos os cultos não significa ter intimidade com Deus. Participar de reunião de oração, de encontro no lar, IBC na praça, evangelismo, congresso, seminários, não nos certifica
sermos íntimos de Deus. Tudo isso corrobora, mas não é a pincelada final. Eu tenho comunhão com Deus porque participo de todos os cultos. Eu tenho comunhão com Deus porque eu participo de todos os encontros. Eu tenho comunhão com Deus porque, afinal de contas, eu não perco uma escola bíblica dominical. Eu tenho comunhão com Deus porque, afinal de contas, eu cresci correndo entre os bancos da igreja. Eu tenho comunhão com Deus porque, poxa, eu canto no ministério de louvor, aí quando eu estou ali cantando, os irmãos estão com a mão estendida, tem irmão chorando, eu sei que Deus está operando através da minha vida. Isso não significa que conhecemos a Deus. E isso fica muito claro porque Hófni e Finéias vêm de uma linhagem sacerdotal. Eles cresceram aprendendo a servir no tabernáculo. Eles cresceram fazendo o serviço dentro do tabernáculo. Eles cresceram vendo o pai, como sumo sacerdote, uma vez por ano, entrando no Santo dos Santos, estando na presença de Deus. Eles cresceram vendo o povo de ano a ano subindo, entregando sacrifícios ao Senhor por expiação do pecado. Eles cresceram entendendo que se eles infringissem leis, eles poderiam ser punidos. Mas ainda assim, eles não conheciam a Deus. Eles não pertenciam a Deus. Eles não eram filhos de Deus. Eles não eram convertidos a Deus. Eles não eram salvos. E isso fica claro quando é declarado, eles eram filhos de Belial. Irmãos, nós precisamos examinar as nossas vidas. E precisamos verificar dentro de nós se há algum caminho mau. Pedir ao Senhor, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A palavra de Deus diz, a gente só lembra na 6, examine-se, pois, o homem a si mesmo, examine-se todos os dias e vê se há sinceridade no seu coração. Será que eu e você servimos a Deus da maneira correta? Será que eu e você conhecemos a Deus? Será que verdadeiramente conhecemos a Deus? Ou a gente acha que o fato de estarmos aqui sentados hoje numa grande fria é uma prova cabal que nós amamos a Deus porque enfrentamos essa friagem e estamos aqui com as mãos geladas, fora o nervosismo, mas estamos aqui. Deus, anota aí, eu enfrentei o frio para estar na tua casa. Isso não significa que eu e você conhecemos a Deus. E esse versículo me chamou muito a atenção, porque muitos de nós nos enganamos anos e anos, anos após ano, achando que conhecemos a Deus e não conhecemos. Muitos de nós se enganam ano após ano, achando que anda com Deus e não anda. E isso aconteceu com Hófni e Finéias. E é interessante porque não dizia que eles foram influenciados, como eu posso dizer, por coisas externas. Não, eles cresceram naquele meio, eles cresceram no tabernáculo, eles cresceram ali e se perderam ali. Será que estamos perdidos na casa do Pai? Segundo ponto, está no versículo 22. Era, porém, Eli muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. O segundo ponto faz a gente entender o seguinte: Eli conhecia os pecados que os seus filhos cometiam. Ele sabia de tudo. E o que ele fez?
sendo sumo sacerdote, sendo a maior autoridade de Israel. É mais ou menos assim. Vem cá, filhinhos. Deixa o papaizinho falar com vocês. Olha, eu estou escutando falarem mal de vocês. Eu estou escutando uma coisa aqui, outra coisa ali. Filhinhos, não fazem isso. Filhinhos meus, imagina a situação. Se fosse homem com homem, o juiz iria intervir, mas contra Deus, o que você vai fazer, filhinhos? E a gente não encontra mais Eli. A gente não vê mais Eli. É diferente, senta. Vocês estão errados, vocês estão pecando nisso. E por causa disso, vocês vão ser repreendidos conforme a lei de Moisés. A partir de hoje, vai ser assim. Mas não. Ele calmo, exorta verbalmente os filhos e deixa para lá. E simplesmente deixa para lá. E isso a gente vê um pouco mais à frente, quando um homem de Deus vai até Eli e fala para ele o que vai acontecer com a família dele. Não vou ler tudo para a gente poder ganhar tempo, mas vamos lá. Versículo 29. Porque das coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e honra a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? O que esse homem está falando aqui? Ele começa lá atrás, na separação da família de Eli para a linhagem sacerdotal. E aí ele começa a dizer como ele foi com o povo no Egito e vem narrando. E aí no versículo 29, ele diz: honras a teus filhos mais do que a mim. E aqui é dada a sentença. Os seus 2 filhos vão morrer no mesmo dia. E ninguém mais da sua linhagem será sacerdote. Levantarei para mim um novo sacerdote. Aí tem a continuação, em caso você leia, por favor. E Eli escuta isso. É como se fosse assim: o que mais eu posso fazer? A sentença já foi dada. Porém, o versículo que chama a atenção: honras mais a teu filho do que a mim. A palavra de Deus nos diz claramente: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Então, qual é o nosso principal alvo? Qual é a nossa principal pessoa? A quem nós devemos amar acima de todas as coisas? Deus. E aqui Eli tendo essa atitude branda, não punindo os seus filhos, cortando mal pela raiz, punindo a própria carne, ele acaba dizendo para Deus: eu amo mais os meus filhos do que o Senhor. E esse é o segundo ponto que nós precisamos refletir. Será que nós temos amado a Deus acima de todas as coisas? Ou será que tem algo na nossa vida que a gente ama mais, honra mais do que é o próprio Deus? Como nós não encontramos um posicionamento diferente de Eli, o que aconteceu? Eli também pecou perante o Senhor, não somente por não repreender os seus filhos da maneira correta, impondo restrições, exercendo a lei de Moisés, enfim, ele deixa a coisa correr. A gente só vê Eli tentando corrigir os filhos nesse trecho. A gente não vê mais Eli tentando repreender os filhos. E a coisa corre.
A coisa vai correndo de maneira de mal a pior. E aí o que acontece? De forma resumida. Como se não bastasse todos os pecados de Hófni e Finéias, o povo de Israel é atacado, 4.000 homens morrem. Hófni e Finéias têm uma brilhante ideia, a pedido do povo. Pega a Arca da Aliança, coisa que não poderia se pegar sem uma autorização expressa de Deus. Leva a Arca da Aliança para o meio da batalha. Hófni e Finéias morrem, a Arca da Aliança é roubada e mais 30.000 homens morrem por causa disso. E uma outra coisa a gente aprende. Um abismo chama outro abismo. E se você não vigiar, você leva um monte de gente junto com você. Porque tudo começou com o pecado de 2 homens, que contaminou todo o arraial. Por que Deus queria matá-los? Porque eles zombaram de Deus. Quando a gente vê que todo Israel sabia, todo Israel tinha conhecimento, Deus estava sendo escarnecido. Porque eles permaneciam no tabernáculo fazendo o serviço sacerdotal e escarnecendo e zombando do nome de Deus. E todo o povo via isso. E com isso, eles contaminavam o povo e o povo também pecava. E eu fiquei pensando a respeito disso. Será que se Eli, como pai, como sumo sacerdote, ele tivesse feito da maneira correta, será que o fim teria sido esse? Hófni e Finéias morrem em batalha. E quando Eli recebe a notícia, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Foi um fim trágico. Foi um fim triste. Porque não tomou a posição correta. Porque não teve a atitude correta. Na hora certa. Por não amar a Deus. Por não colocá-lo acima de todas as coisas. De repente, Hófni e Finéias poderiam até não ter tido um final feliz, honroso, mas de repente teria chance de arrependimento, se o pai tivesse exercido a correção correta. E o que nós precisamos refletir essa noite? Será que realmente conhecemos a Deus? Será que o colocamos no lugar devido, acima de todas as coisas? Como podemos conhecer a Deus? Como conhecer alguém que... Explicar isso para a criança é complicado, né? Como conhecer alguém que nós não vemos? E a única explicação que a gente consegue dar é: você sente o vento? Você vê o vento? Não, eu não vejo, mas você sente. As árvores não balançam? Balançam. Por que elas balançam? Porque o vento as faz balançar. Então, se você sente o vento, você sente Deus. Porque Ele é o Criador do vento. Ele é o Criador de todas as coisas. Então, como conhecer esse Deus que nós não vemos? Nós podemos senti-lo. Tendo uma vida de oração. E aí voltamos ao que a gente sempre fala. Eu acho que quase toda quarta-feira a gente fala de oração aqui. Tendo uma vida de oração. Lendo e meditando na palavra de Deus. Jejuando. Enchendo os nossos olhos e ouvidos com as coisas do Senhor. Louvor, pregações edificantes, porque não pode ser todas. Não participando de fofocas, disse-me-disse, intriga. Nos afastando de tudo que venha atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Ah, mas a irmã está falando coisas tão óbvias. Sim. São coisas óbvias que muitas das vezes nós não fazemos. É orar, jejuar,
meditar na palavra, ler Bíblia, fugir da aparência do mal, evitar que a nossa língua fale aquilo que não tem que falar, pedir para que Cristo nos dê uma mente cristocêntrica para que a gente pense nas coisas que vêm do alto. Escalonar o nosso tempo para que a gente tenha tempo para todas as coisas, como ensina lá em Eclesiastes 3. Às vezes a gente se dedica muito tempo para trabalho, para casa, para isso, para aquilo outro, mas nós não temos um tempo separado para poder estarmos com Deus. Como podemos conhecer alguém se a gente não passa tempo com esse alguém? Na época do namoro, o que a gente tem que fazer? Namorar. E como que a gente namora? Saindo, tomando sorvete. Antigamente no cinema, hoje não dá mais não. Mas nem sei o que dá para fazer hoje, gente. A verdade é essa, eu já não sei mais o que dá para fazer hoje. Mas enfim, jantar fora, almoçar, vamos pensar então só em comer, né? Lanchar, enfim. Isso tudo gera o quê? Conversa. E você vai conversando, vai conhecendo, vai trocando figurinha, vai conhecendo. Mas é genioso. Isso aqui tem que melhorar. E aí você vai conhecendo, até que você chega ao passo do noivado, até que daqui a pouco vem o casamento e vem a aliança eterna. Né? Porque uma vez casado, para sempre casado. Certo? Então, isso é conhecer. Agora, se nós não lemos Bíblia, não oramos, não jejuamos, não colocamos a nossa vida diante do Senhor, como que a gente conhece a Cristo? Não conhece. E aí, se você pensa que só vindo aos cultos você vai conhecer a Deus, não vai. Porque o que acontece nos cultos nada mais é daquilo que já acontece no nosso dia a dia. Se no nosso dia a dia a gente já busca, a gente já está ali diante do Senhor, a gente está naquela, buscando o Espírito Santo, aqui vai ser o transbordar. E não o processo inicial. O processo inicial é na nossa intimidade, é na nossa casa. Então, como podemos conhecer a Deus? Dessas formas. Porém, tem o segundo ponto. E esse é o ponto que mais, vamos dizer assim, é um dos pontos que eu mais brigo. Porque o primeiro ponto é uma forma mais individual. Depende apenas de você. Se você faz, ok. Se você não faz, ok também. Quem deixa de ganhar é você. Mas o segundo ponto, agora eu vou falar para os pais, para as mães, para os responsáveis que têm filhos. Enquanto o filho está sob a nossa tutela, está debaixo do nosso teto, a responsabilidade é de quem? É do filho? Não. É dos pais. E essa falta de cuidado que ele teve é a falta de cuidado que nós não devemos ter. Que falta de cuidado foi essa que ele teve? No meu entendimento, por mais que ele tenha ensinado, o serviço, olha, a cadeira tem que ser colocada assim, o ventilador tem que estar virado assim, o microfone tem que estar assim para não dar microfonia, tudo tem que ser milimetricamente calculado, mas ele não ensinou o principal, que era o conhecer a Deus, o andar com Deus, viver a presença de Deus. Ele não ensinou isso. E muitos de nós nos enganamos achando que os nossos filhos, crescendo, correndo pelas cadeiras da igreja, são servos de Deus, e não são. Eu já falei aqui numa ministração anterior que nós devemos evangelizar as crianças. Os nossos filhos precisam ser evangelizados. Eles não aprendem sozinhos. Eles não aprendem só vindo à escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical é um braço, mas não é o todo. Pregação da palavra é um braço, mas não é o todo. Então, nós somos responsáveis
em andar no caminho e não apontar o caminho. Filho, você tem que andar aqui. Não, filho, vamos andar aqui. Mas mamãe, eu quero andar para cá. Mas esse é o caminho que nós vamos andar. Então, esse segundo ponto é para nos fazer acordar, despertar. Primeiro, os nossos filhos precisam ser evangelizados. E quem somos e quem tem a responsabilidade de evangelizar? O pai e a mãe. Essa responsabilidade é nossa. Como fazer isso? Como ensinar os nossos filhos a conhecer a Deus, a andar com Deus, a sentir Deus? Como fazer isso? Orando com os seus filhos e orando pelos seus filhos. São duas ações. Uma é com e outra é por. Então, uma você vai estar lá junto com seu filho orando com ele. E a outra é você lá junto com Deus. Senhor, tenha misericórdia do meu filho. Guarda a mente, guarda o coração, guarda por onde andar, guarda as amizades, afasta quem não presta. Senhor, que seja luz, que seja flecha. Senhor, usa o meu filho, guarda o seu coração, que ele não seja contaminado com as coisas desse mundo. Essa intercessão somos nós que fazemos. Somos nós que clamamos. Outra forma, e a palavra de Deus nos ensina que nós devemos orar como? De vez em quando? Orai sem cessar. Então a gente só para de orar o dia que Deus nos levar. Enquanto estivermos aqui, a nossa vida tem que ser de constante oração. Segundo, lendo e meditando na Bíblia juntos. Por quê? Porque a palavra nos ensina: escondi a tua palavra no meu, para eu não contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Como que vai esconder a palavra se ele não conhece a palavra? Então nós temos que ler e meditar com os nossos filhos. Conversando sobre Deus, sobre o Deus Criador, o Deus poderoso, o Deus que fez tantas coisas no meio do seu povo. Conversando sobre Jesus, o Salvador, aquele que nos resgatou do laço do pecado, aquele que nos resgatou da morte e nos levou para a luz, que nos deu direito à vida eterna, e explicando e ensinando quem é o Espírito Santo, que é o Consolador, que habita dentro de nós, que nos guia, que nos conforta, que nos ajuda enquanto ainda estamos aqui nessa terra. Você, papai, mamãe, precisa ensinar isso aos seus filhos. Ele precisa conhecer. Em quarto lugar, discipulando seus filhos. Como assim? É isso mesmo. Discipulando. Tendo dia e hora marcado para sentar e discipular. Não é de forma alavanteira, não. O dia que der, a semana que der, o momento que der. Não. Dia e hora marcado. Hoje é dia de discipulado. Vamos sentar e vamos estudar. É assim que funciona. Quem vai fazer isso? Papai e mamãe. Eu não sei como fazer. Venha domingo de manhã na escola bíblica dominical que está tendo aula de discipulado. Você aprende na escola bíblica e chega em casa e ensina para os seus filhos. Quer melhor do que isso? Você aprende no domingo, marca um dia da semana, um dia e horário e discipula os seus filhos. 5. Andando junto com eles pelo caminho. Vai para a igreja, mas você fica em casa. Vai para o encontro, mas você fica em casa. Vai para o IBC, na praça, mas você fica em casa. Vamos para a igreja? Vamos para o encontro? Vamos para o evangelismo? Vamos. É diferente de vai, faça, porque eu estou mandando você fazer. Seja o exemplo. Faça junto com ele, para que ele se espelhe em você e faça também.
É assim que funciona. Agora, uma parte chata, porém necessária. Exorte sempre que necessário, mostrando o certo e o errado para o seu filho. Não faça vista grossa. Você vê o erro. Deixa pra lá. Estou com paciência para fazer isso agora não. Ou, vou exortar. Aí você senta. Não quero você fazendo isso. Por quê? Porque eu não quero. Tem que ter um motivo, tem que ter uma razão. Pegue a Bíblia. Meu filho, eu vi você tratando mal o mais velho, sei lá, a sua mãe. Meu filho, senta aqui. O que diz a palavra do Senhor? Vamos lá. Honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias se prolonguem sobre a face da terra. Por que você desrespeitou sua mãe? Isso é errado. Isso não agrada a Deus. Isso é pecado. Você precisa se arrepender dos seus pecados, meu filho. Porque senão você não vai para o céu desse jeito. Tem que mostrar o erro, apontar o caminho do arrependimento e fazer ele consertar o erro dele. E se precisar de uma punição, que puna. Mas não faça vista grossa. Exorte com amor, com sabedoria, mas exorte. Porque se você não fizer isso agora, o mundo vai fazer, e da forma mais equivocada. E muitos vão crescer achando que está tudo certo, e não está. São filhos perdidos dentro da casa do Pai. E um último, como fazer isso? Muitos já dizem que não tem tempo para fazer isso. Mas separe um dia na semana, pelo menos, e faça uma refeição juntos à mesa. Porque nessa refeição você consegue contar testemunhos, falar da palavra de Deus, você consegue mostrar algo que durante a semana você não conseguiu mostrar, às vezes num culto de quarta, num culto de domingo. Enfim, você consegue dialogar com seu filho, mostrando Deus de uma maneira mais leve, sem impor, mas ele amar a Deus por aquilo que Deus é, e não porque você está mandando ele amar a Deus. A gente não tem que mandar amar a Deus, mas nós temos que mostrar o porquê de amar a Deus. Porque Ele nos criou, Ele fez todas as coisas. E por mais que a gente tenha errado, pecado, Ele nos amou tanto que enviou Jesus para morrer na cruz em meu lugar, no seu lugar. E por isso que nós temos direito à vida eterna. Se não fosse o amor de Deus, aonde nós chegaríamos? A lugar nenhum. Estaríamos destinados à morte. Mas por ele nos amar, Ele enviou Jesus, e Jesus veio para nos resgatar. Que maravilha, não é, meu filho, que Jesus veio para nos resgatar? E ali você começa a conversar. E quando você vê, já passou 1 hora, já passou 2, e vocês dialogando, falando sobre Deus. Então, nós precisamos aprender com os erros de Eli. E nos alertar pela situação de Hófni e Finéias, dentro do tabernáculo, mas sem conhecer a Deus. E Eli, vendo tudo isso, não exercendo a autoridade que foi dada por Deus dele, sendo como pai. Primeiro como pai. E ele podia exercer também a autoridade dele como sacerdote, mas não vou nem chegar nessa parte do sacerdócio, vou ficar presa na questão do pai. Ele tinha autoridade para exortar os seus filhos e tentar consertar essa rota e clamar ao Senhor por misericórdia para que essa rota pudesse ser mudada. Mas não, ele não fez. Então, concluindo, o fim deles foi muito triste, tanto de um quanto de outro. Porém, enquanto há fôlego de vida, há chance de mudança. Então, nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para ensinar os nossos filhos a vir à igreja, nunca é tarde ensinar os nossos filhos em casa, não é tarde, não tem tempo, mas a gente precisa começar, porque o tempo está passando, está correndo, e as coisas no mundo estão acontecendo muito rápido, muito rápido, muito rápido, e as pessoas estão se perdendo dentro da casa do Pai. Que eu e você não sejamos encontrados assim.
perdidos na casa do Pai, andando com os irmãos, andando em comunhão com os irmãos, congregando com os irmãos, mas sem comunhão nenhuma com o Deus dos irmãos. Então, que eu e você venhamos a refletir isso nessa noite, que nós venhamos ser achados por Deus. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti nessa hora, Senhor, pedindo que o Senhor fale com cada um, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Senhor amado, eu não sei se eu consegui me expressar da melhor maneira para que os meus irmãos entendessem aquilo que o Senhor deu no meu coração. Mas eu te peço, Espírito Santo, fala com cada um. Mostra, Senhor amado, aonde cada um tem errado, aonde cada um tem falhado, para que nós venhamos a corrigir, Senhor amado, diante de Ti. Ajuda-nos, Espírito Santo, a conduzir, Senhor, as nossas vidas em primeiro lugar, a ter uma comunhão, uma intimidade profunda contigo e real contigo, Senhor. Não nos deixe, Senhor, enganados e confundidos, achando que estamos em comunhão, achando que conhecemos a Ti e não conhecemos, Pai. E te peço também, Senhor, ajuda-nos como pais, como mães, a conduzir os nossos filhos a Ti. Ajuda-nos, Senhor, no dia a dia, no caminhar, que possamos, ó Pai, ser referenciais para os nossos filhos, que eles olhem para nós e nos vejam como exemplo de servir a Ti, de estar na Tua presença. Ajuda-nos, Espírito Santo, a mostrar quem é o Senhor para eles e aquilo, Senhor, que nós não conseguimos fazer, como a Tua palavra nos diz, que o Teu Santo Espírito ensine todas as coisas, Pai. Senhor amado, entregamos esse tempo a Ti e te peço, Senhor, que nós não venhamos perder essa palavra, mas pelo contrário, que venhamos a praticá-la cada dia nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus. Amém.